Ame. O Menino das Estrelas. De Henrique Barrios. É difícil aos 10 anos de idade escrever um livro. Nesta idade ninguém entende muito de literatura, nem se interessa demais, mas eu vou ter que fazer isso, porque Ame disse que se eu o quisesse ver novamente deveria relatar em um livro que eu vivia a seu lado. Ele me advertiu que entre os adultos, muito poucos me entenderiam, porque para eles era mais fácil acreditar no terrível do que no maravilhoso. Para evitar problemas, ele me recomendou que dissesse que tudo era uma fantasia, uma história para crianças. Eu vou obedecer-lhe. Isto é uma história. Advertência. Destinada somente para adultos. Não continue lendo, você não vai gostar, daqui em diante é maravilhoso. Destinado às crianças de qualquer nação desta redonda e bela pátria. Esses futuros herdeiros e construtores de uma nova terra sem divisões entre irmãos. Primeira parte. Capítulo 1. O primeiro encontro. Tudo começou numa tarde do verão passado, numa praia que vou quase todos os anos com a minha avó. Desta vez conseguimos uma casinha de madeira. Havia muitos pinheiros e boldos do Chile no quintal e, na frente, um jardim cheio de flores. Estava perto do mar, num caminho que leva até a praia. Iam ficando poucas pessoas porque o verão já estava terminando. Minha avó gosta de tirar férias nos primeiros dias de março. Ela diz que é mais tranquilo e mais barato. Começou a escurecer, eu estava sentado numas pedras altas perto de uma praia solitária, contemplando o mar. De repente, vi no céu uma luz vermelha em cima de mim. Pensei que eram fogos de artifício, desses que se soltam no ano novo. Vinha descendo, mudando de cores e largando faíscas. Quando chegou mais perto percebi que não eram fogos de artifício, porque ao crescer chegou a ter o tamanho de um ultraleve ou até maior. Caiu no mar a uns 50 metros da beira, na minha frente, sem fazer nenhum barulho. Pensei que tinha sido testemunha de um acidente aéreo. Olhei procurando algum paraquedista no céu, não encontrei nenhum. Nada alterava o silêncio e a tranquilidade da praia. Tive muito medo e senti vontade de sair correndo para contar à minha vovó, mas esperei um pouco para ver se via alguma outra coisa. Quando já estava indo embora, apareceu alguma coisa branca boiando no ponto onde eu tinha visto cair o avião, ou o que quer que fosse, alguém vinha nadando para as pedras. Imaginei que era o piloto, que tinha conseguido se salvar do acidente. Esperei que se aproximasse, para tentar ajudá-lo. Como nadava com agilidade, compreendi que não estava ferido. Quando chegou mais perto, percebi que se tratava de um menino. Chegou até as pedras e antes de começar a subir me olhou amigavelmente. Pensei que ele estava contente por ter se salvado, a situação não parecia dramática para ele, e isso me acalmou um pouco. Veio até onde eu estava, sacudiu a água dos cabelos e sorriu. Aí eu me tranquilizei definitivamente, ele tinha cara de ser um menino bom. Sentou-se ao meu lado, suspirou com resignação e ficou olhando as estrelas que começavam a brilhar no céu. Parecia mais ou menos da minha idade, um pouco menor e mais baixinho, usava uma espécie de uniforme branco como de piloto, feito com algum material impermeável, pois não estava molhado, sua roupa terminava com um par de botas brancas com solas grossas. Levava ao peito um escudo dourado, um coração alado dentro de um círculo. Seu cinto, também dourado, tinha de cada lado algo parecido a rádios portáteis, e no centro, uma grande fivela muito bonita. Sentei-me a seu lado. Ficamos um momento em silêncio. Como ele não dizia nada, perguntei o que tinha acontecido. Uma aterrissagem forçada. Respondeu, rindo. Era simpático, e como tinha um sotaque bastante estranho, imaginei que viesse de outro país no avião. Seus olhos eram grandes e bondosos. Que aconteceu com o piloto? Perguntei. Como ele era um menino, achei que o piloto devia ser uma pessoa adulta. Nada. Ele está aqui, sentado com você. Respondeu. Ah! Fiquei maravilhado. Esse menino era um prodígio. Na minha idade já dirigia avião. Imaginei que seus pais fossem ricos.
Foi ficando noite e tive frio. Ele percebeu, pois me perguntou. Você está com frio? Estou. A temperatura é agradável. Disse-me, sorrindo. Senti que realmente não estava fazendo frio. É verdade, respondi. Depois de alguns minutos perguntei o que ele ia fazer. Realizar a missão. Respondeu, sem deixar de olhar para o céu. Pensei que estava diante de um menino importante, não como eu, um simples estudante em férias. Ele tinha uma missão, talvez algo secreto. Não me atrevi a perguntar de que se tratava. Não lhe dá pena ter perdido o avião? Não se perdeu. Respondeu, deixando-me sem compreender. Não se destruiu por completo? Não. Como você vai tirá-lo da água para consertar, ou não vai poder? Oh. Sim, vou poder tirá-lo da água. Observando-me com simpatia perguntou. Como você se chama? Pedro, respondi, mas eu começava a não gostar disso. Ele não respondia a minha pergunta. Parece que ele percebeu meu desagrado e achou graça. Não se zangue, Pedrinho, não se zangue. Quantos anos você tem? 10. Quase. E você? Riu com suavidade, com o riso de um neném quando a gente faz cócegas nele. Senti que ele estava querendo se mostrar mais importante do que eu, porque ele dirigia avião e eu não, e isso não me agradava. Contudo, ele era simpático, agradável, e eu não consegui me zangar realmente com ele. Tenho mais anos do que você seria capaz de acreditar. Respondeu, sorrindo. Tirou do seu cinto uma espécie de calculadora de bolso, que ele ligou e onde apareceu uns sinais desconhecidos para mim. Fez cálculos e quando viu a resposta me disse sorrindo. Não, se eu disser você não vai acreditar. Ficou noite e apareceu uma bela lua cheia que iluminava a praia toda. Olhei para o seu rosto com atenção. Ele não podia ter mais que uns 8 anos, e apesar disso já era piloto de avião. Será que era mais velho? Não seria um anão? Você acredita nos extraterrestres? Perguntou-me para surpresa minha. Demorei um bom tempo em responder. Ele me observava com os olhos cheios de luz, dando a impressão que as estrelas da noite se refletiam nas suas pupilas. Era realmente muito bonito para ser normal. Lembrei do avião em chamas, sua aparição, sua calculadora com estranhos sinais, seu sotaque, sua roupa. Além disso, era um menino. E nós, meninos, não pilotamos aviões. Você é um extraterrestre? Perguntei, com um pouco de medo. E se fosse? Você teria medo? Foi então que eu soube que ele vinha, mesmo, de outro planeta. Fiquei um pouco assustado, mas seu olhar estava cheio de bondade. Você é malvado? Perguntei, um pouco tímido. Ele deu risada, divertido. Quem sabe você é até um pouco mais malvadinho do que eu. Por quê? Porque você é um terrícola. Você é de verdade um extraterrestre? Não precisa se assustar. Consolou-me sorrindo e apontou para as estrelas enquanto dizia. Este universo está cheio de vida e milhões de planetas são habitados e tem muita gente boa ali em cima. Suas palavras produziam um estranho efeito em mim. Quando ele dizia essas coisas eu podia ver esses milhões de mundos habitados por pessoas bondosas. Perdi o medo. Decidi aceitar sem me surpreender que ele era de outro planeta. Parecia amigável e inofensivo. Por que você diz que os terrícolas são malvados? Perguntei. Ele continuou olhando para o céu e disse. Que belo é ver-se o firmamento daqui da Terra. Esta atmosfera lhe dá um brilho e uma cor. Não estava me respondendo outra vez. Novamente me aborreci. Além disso eu não gosto que pensem que eu sou malvado. Não sou mesmo. Ao contrário, queria ser explorador quando fosse grande e caçar gente malvada nos momentos livres. Lá nas Pleiades, há uma civilização maravilhosa. Não somos todos malvados aqui. Veja essa estrela.
Ela era assim há 1 milhão de anos. Já não existe. Eu disse que não somos todos malvados aqui. Por que você disse que todos os terrícolas são malvados? Hein? Não foi isso que eu disse. Respondeu sem deixar de olhar ao céu, seu olhar brilhava. É um milagre. Você disse. Como levantei a voz, consegui tirá-lo dos seus sonhos. Estava igual a uma prima minha quando fica olhando a foto de seu cantor preferido. Ela está louquinha por ele. Olhou-me com atenção, não parecia estar zangado comigo. Quis dizer que os terrícolas não são tão bons como os habitantes de outros mundos do espaço. Está vendo? Você está dizendo que somos os mais malvados do universo. Ele riu de novo e me acariciou os cabelos. Também não foi isso que eu quis dizer. Aí eu não gostei nada. Puxei a cabeça para trás. Se tem algo que eu não gosto é de que me tratem como um bobo, porque sou um dos primeiros da minha turma, além disso vou fazer 10 anos. Se este planeta é tão ruim, o que é que você está fazendo aqui? Você já reparou como a lua se reflete no mar? Ele continuava a me ignorar e a mudar de assunto. Você disse para reparar no reflexo da lua? Talvez. Você já percebeu que nós estamos flutuando no universo? Quando ele disse isso, achei que tinha entendido a verdade. Esse menino estava louco. Claro. Pensava que era um extraterrestre, por isso dizia coisas tão estranhas. Eu quis voltar para casa, de novo me sentia mal, mas agora, por ter acreditado em suas histórias fantásticas. Ele estava caçoando de mim. Extraterrestre. E eu acreditei. Senti vergonha, raiva de mim mesmo e dele. Tive vontade de dar-lhe um murro no nariz. Por quê? O meu nariz é muito feio? Fiquei paralisado. Tive medo. Ele tinha lido meu pensamento. Olhei para ele. Sorria vitorioso. Não quis me render, preferi pensar que isso foi por pura casualidade, uma coincidência entre o que eu pensei e o que ele disse. Não demonstrei surpresa, quem sabe era verdade, mas eu tinha que comprovar, talvez estivesse diante de um ser de outro mundo, um extraterrestre que podia ler o pensamento. Decidi colocá-lo à prova. Que estou pensando agora? Disse isso e fiquei pensando num bolo de aniversário. Não são suficientes as provas que você já tem? Perguntou. Mas eu não estava disposto a ceder nem 1 milímetro. Que provas? Esticou as pernas e apoiou os cotovelos nas pedras. Veja, Pedrinho, existem outros tipos de realidades, outros mundos mais sutis, com portas sutis para inteligências sutis. Que significa sutis? Com quantas velhinhas? Disse sorrindo. Foi como um soco no estômago. Tive vontade de chorar, senti-me tonto e fraco. Pedi que me desculpasse, mas ele não se incomodou por aquilo, não prestou atenção e deu risada. Decidi não duvidar mais dele.